Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E hoje estaremos continuando a comentar a carta de Judas. Hoje o versículo 14, que diz assim: E depois destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com seus milhares de santos. Judas continua a criticar os falsos mestres que estavam infiltrados no meio do povo de Deus, trazendo ensinamentos contrários à palavra de Deus. E depois dos dois versículos anteriores, ele usar exemplos ali de maus testemunhos como Caim, Balaão e Corá, e exemplos da natureza como manchas, como nuvens sem águas, árvores infrutíferas, ondas que espumam sujeiras e estrelas errantes. Agora ele usa um personagem bíblico muito conhecido no meio cristão e no meio judaico, Enoque. Por isso que ele vai no versículo 14 dizendo: E profetizou, e depois destes, profetizou também Enoque. Depois desses falsos mestres que estavam ali infiltrados, profetizou, isso é, avisou antes de acontecer. O Senhor deu uma revelação a quem? A Enoque, e Enoque já falava sobre esses falsos mestres, assim como Isaías falava sobre a vinda do Messias. Enoque avisava sobre estes, os falsos mestres. Judas está citando uma profecia escrita há 300 anos antes dessa carta de Judas. E o versículo mesmo diz que ele foi o sétimo depois de Adão, o sétimo homem a nascer da genealogia de Adão. Seu nome significa dedicado e aparece ali no 5º capítulo do livro de Gênesis. Enoque era filho de Jared, e o primogênito de Enoque chamou-se Matusalém, e foi o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Depois que gerou Matusalém, Enoque gerou mais filhos e filhas, e não passou pela morte, isso é, Enoque não morreu. É o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 24. E Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Essa palavra ali, andou com Deus, quer dizer caminhou, mas é muito mais profundo do que imaginamos. Lá num caso onde a filha de Jacó, Diná, se envolveu com os siquemitas da cidade de Siquém, os filhos de Jacó foram fazer uma aliança com os siquemitas e queriam que o povo de Siquém fizesse a circuncisão. Senão, eles pegariam suas filhas pelas mãos, as filhas de Jacó, e iriam embora com elas. Então, iam pegá-las pela mão e iriam embora. Então, essa é a ideia. Iam andar junto para o mesmo lugar, iam andar junto, acompanhando, indo para o mesmo lugar. Então essa que era a ideia de Enoque andou com Deus, andava juntinho, como se Enoque pegasse na mão de Deus e falava: vamos lá, Deus, onde tu for eu vou, aonde tu parar eu paro, aonde tu ficar eu fico, aonde tu dormir eu durmo, eu não vou largar mais da tua mão. Essa que era essa ideia de Enoque andou com Deus. E diz o versículo que não se viu mais, isso é, desapareceu. E diz o versículo, porque Deus o tomou para si. Essa palavra tomou quer dizer comprar. E quando você compra alguma coisa, você compra porque você adquire para si. Você comprou, você pagou, agora é só seu, ninguém pode mais pegar, porque é seu, você comprou. Então esse tomou quer dizer comprou para si. E também a ideia de um casamento. Um casamento, a ideia é que é para sempre, é eterno, porque simboliza a união de Cristo com a igreja, tá entendendo? Então, quando tomou para si, quer dizer para sempre, pegou para si, adquiriu, agora é só dele. Vejam a profundidade desse relacionamento de Enoque com Deus. Tanto é que Enoque, além de ser citado por Judas no Novo Testamento, é citado também na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, na lista dos heróis da fé, onde no versículo 5 desse capítulo 11 diz: pela fé, isso é, porque creu em Deus, porque acreditava em Deus, Enoque foi trasladado, isso é, foi transferido. A ideia é pegar uma pessoa e levar para outro lugar, pegar algo e levar para outro lugar. Qual é a ideia?
Deus pegou da terra e levou para o céu, para morar com ele. E por que Deus levou? O texto diz de Hebreus 11:5, para não ver a morte, para Enoque não passar pela morte. Porque antes da sua trasladação, Enoque alcançou testemunho. Essa palavra testemunho ali quer dizer marca. Enoque marcou o quê? Algo que agradara a Deus. Então Deus ficou muito feliz, Deus estava muito feliz, muito contente do relacionamento de Enoque com ele. Então por isso que Deus o tomou para si. É uma analogia muito forte do arrebatamento da igreja, onde aqueles que estão querendo agradar a Deus, buscando uma vida de santidade, de santificação, não uma religião, mas a santificação através da palavra, através da intimidade com Deus, esses que estão buscando e querem isso, vão alcançar um testemunho, uma marca de que estão agradando a Deus. Por isso que Deus vai os tomar para si, é o arrebatamento da igreja. E o livro de Enoque, na verdade, são dois livros, né? Tem o primeiro livro de Enoque, que foi escrito mais ou menos 200 anos antes do nascimento de Cristo, que foi escrito em aramaico. E tem o segundo livro de Enoque, que foi escrito ali mais ou menos no primeiro século da nossa era, né? Mais ou menos 100 anos depois que Cristo nasceu, que foi escrito em grego. Ambos os livros narram as viagens de Enoque sobre a terra e sobre os 7 céus de Deus, onde Deus lhe dá revelações que é para ele compartilhar, para ele trazer para a humanidade. Revelações estas desde a criação de todo o universo, né? A questão também dos anjos caídos que tiveram relações com mulheres, até como era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esses dois livros não estão no cânon judaico, não estão no cânon do Velho Testamento. Os judeus não aceitam eles como inspirados, mas várias pessoas citam esse livro. O próprio Judas aqui na sua carta cita o livro de Enoque, que nesse caso ele cita o versículo do primeiro livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9. Flávio José, um historiador judeu do primeiro século da nossa era, também cita o livro de Enoque, e em algumas bíblias muito antigas, algumas traduções muito antigas lá perto do século I, por ali, contam com o livro de Enoque, onde que esse versículo que Judas diz, fala da profecia de Enoque, onde o Senhor está vindo para a terra com milhares dos seus santos, isso é, dos seus anjos. Não é uma manifestação para buscar a igreja, ali é manifestação para juízo. Então o que Judas está dizendo? Está dizendo que o juízo desses falsos mestres viria. Já estava profetizado, já 300 anos antes de Judas escrever essa carta, já estava profetizado, como eu já falei aqui, já estava profetizado esse juízo sobre esses falsos mestres. Então Judas está trazendo algo que já está sendo falado há mais de 300 anos para o povo de Deus prestar atenção, porque as escrituras estão aí, gente, há mais de 2000 anos falando do Novo Testamento, lembrando, mostrando, ensinando como nós devemos estar preparados para o dia da volta de Cristo. E algo muito forte que vai acontecer, está acontecendo no meio cristão, no meio das igrejas, das denominações, os falsos ensinamentos, fazendo as pessoas desviarem da verdade e mostrando o sobrenatural de uma forma muito curiosa, onde que as pessoas esquecem da simplicidade de Cristo. Preste muita atenção. O que você deve fazer? Ore ao Espírito Santo, pesquise, estude, mas principalmente tenha o aval do Espírito Santo para saber do que aquilo que você está se alimentando, espiritualmente falando, através da palavra, é realmente de Deus. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, desse comentário do versículo 14. No próximo vídeo, vamos comentar o versículo 15 da carta de Judas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.